Boa noite, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidá-lo então a abrir em João capítulo 4. Esse é o nosso texto de hoje, João capítulo 4, a última sessão que nós vamos estudar deste Evangelho de João. E eu quero convidá-los então a abrir em João capítulo 4, lá no primeiro verso. João capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4 a partir então, do verso 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: É verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então, Jesus lhe disse: Sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ó Deus, tira das nossas vidas tudo agora que pode atrapalhar a tua palavra de chegar até nós.
Ó Deus, transforma as nossas vidas. Ó Deus, nos faz encontrar, ó Deus, com Cristo nesse texto. Nos faz enxergar Cristo aqui. Ó Deus, e nos faz ver como que nós, ó Deus, podemos viver conforme a tua santa e poderosa Escritura. Ó Deus, molda as nossas vidas por meio da tua palavra e ajuda-nos a viver neste mundo para a tua honra e para a tua glória. Pai querido, obrigado pela tua igreja aqui reunida, em poder estar com os meus irmãos queridos. Ó Deus, em poder, ó Deus, ter este momento, ó Deus, de usufruir, ó Deus, este tempo na tua palavra juntos. Eu peço que esta palavra que nós vamos ouvir agora, que nós vamos meditar, venha fortalecer a nossa vida, ó Deus, e ajudar-nos a viver de uma forma que honra e glorifica o Senhor. Ó Deus, eu peço, ó Deus, que a tua palavra, ela faça tudo o que é a tua vontade para cada um aqui. Ó Deus, seja a salvação da sua alma, ó Deus, seja o aperfeiçoamento dos santos, seja, ó Deus, voltar, ó Deus, à comunhão com o Senhor. Que o Senhor abençoe a tua palavra agora e nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, no início do nosso texto aqui, a gente pode notar que Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais discípulos que João, e os fariseus, então, parece que tentavam provocar uma competição entre João Batista e Jesus. Então, Jesus, ele sai da Judéia, ele não entra nesse joguinho farisaico bem conhecido, ele sai da Judéia e se dirige, então, para o norte, na Galileia. A gente pode lembrar que o mapa aqui do Novo Testamento, de João, é bem fácil de entender. Você tem ao sul a Judéia e a cidade mais importante, que é Jerusalém, ok? No meio, desse lado esquerdo aqui, a gente vai ter Samaria, e em cima você tem a Galileia, tá bom? Então, esse mapa era dividido. E se alguém quisesse subir da Judéia para a Galileia, ele poderia, então, seguir 3 caminhos. Ele poderia seguir por toda a costa, dar a volta por toda a costa. Ele poderia, atravessando o Jordão, indo para o outro lado. Samaria fica bem aqui desse lado. Ele atravessaria o Jordão, subiria pela Pérea, né? E chegaria na Galileia, ou ele poderia pegar o caminho mais curto e direto, que era seguir reto toda a vida até chegar na Galileia. O que você acha que o nosso texto diz? No caminho, teve que passar por Samaria. Então, Jesus escolhe ir por Samaria. É importante a gente frisar que os judeus, especialmente os judeus tradicionais, ortodoxos, religiosos, evitavam passar por Samaria por causa do ódio antigo e profundo que existia entre eles. Havia uma rixa das piores entre judeus e samaritanos. Por quê? Os samaritanos eram uma raça misturada, era uma raça mestiça. Parte judia, parte gentia. E que havia se formado durante o cativeiro assírio. Certa feita, os assírios levaram, então, as 10 tribos do norte, ok, para o cativeiro assírio, e ficaram alguns. E esses judeus que ficaram ali acabaram se misturando com os outros povos, e por não poderem provar sua genealogia, especialmente porque eram, vamos assim dizer, um povo que se misturou com os outros povos, os samaritanos estabeleceram seu próprio templo e culto religiosos no Monte Gerizim, o que só serviu para aumentar a briga. Então, agora você tinha 2 lugares. A aversão dos fariseus pelos samaritanos era tal que oravam para que nenhum samaritano fosse revivido no dia da ressurreição. Olha que coisa! Eles oravam dessa forma. E numa tentativa, a gente vai olhar isso lá em João capítulo 8, numa tentativa de insultar Jesus, seus inimigos o chamaram, sabe do quê? De samaritano. Chamaram Jesus de samaritano, tentando o
insultar. Para a gente tentar olhar o pano de fundo um pouquinho do que estava acontecendo, mas uma vez que Jesus operava dentro do plano de Deus, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Lá encontraria uma mulher e a conduziria a uma fé salvadora. O tipo de fé que teria impacto sobre uma vila inteira, um povoado inteiro. E é gostoso que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não faz. Ele é poderoso para salvar, e é o que nós vamos notar aqui. Mas quando a gente olha para esse texto, e aqui eu sou obrigado a concordar com o Keller, e ele faz um excelente trabalho de todos os comentaristas, e a gente estava discutindo o Keller no nosso último sermão. O Keller é um dos únicos comentaristas que ele diz que a gente só pode entender o capítulo 4 se nós juntarmos ele com o 3. E ele diz que o autor faz um grande contraste entre Nicodemos, um judeu, vamos assim dizer, religioso, com essa mulher samaritana excluída e moral, tá? E então é importante a gente lembrar isso. No terceiro capítulo, Jesus encontra-se com Nicodemos, um líder prestigiado do sistema civil e religioso, de moral elevada, e agora, no capítulo seguinte, encontra-se com, vamos assim dizer, uma excluída social, moral e religiosa. Uma, vamos assim dizer, uma marginalizada, e que, por sinal, ainda, olhando para o Oriente Médio Antigo, é a mulher. Então, todas essas coisas aqui apontam um enorme contraste. Tinha Nicodemos, e ele é chamado pelo nome, um dos principais dos judeus, e você, do outro lado, tem uma mulher, que a gente não sabe nem o nome, que não era judia, era samaritana, uma mulher excluída da sociedade, mesmo entre os samaritanos, provavelmente. E o ponto-chave, então, de olharmos para esses dois capítulos juntos é perguntar: o que esses dois capítulos têm em comum? O que esses dois capítulos querem apontar? Será que eles apontam para um mesmo lugar, um mesmo caminho? Porque se a história de Nicodemos e a história da mulher samaritana, elas têm algo em comum, então serve para qualquer pessoa. Eu achei fenomenal esse argumento. Se Nicodemos e a samaritana, eles abarcam dois extremos, vamos assim dizer, dentro das pessoas que existem no mundo. Então, se ele abarca os dois, provavelmente a gente em algum ponto aqui está. E ele abarca as nossas próprias vidas. E o que vai marcar nesses dois textos é que é impossível tratar esses dois encontros sem tratar do assunto do pecado. O que vai unificar é a maneira como Jesus trata deste assunto do pecado. E, meus amados, uma coisa bem importante, muitas vezes a palavra pecado dá um certo tipo de arrepio em muitas pessoas. Não é verdade? Quem não fica aqui arrepiado quando a gente ouve falar sobre pecado? E muitas vezes a palavra pecado tem sido usada de uma maneira um pouquinho até errônea. Tem sido usada para marginalizar e coisificar quem não é cristão. É fácil você dizer, ele é um pecador. Mas é quase impossível dizer, eu sou um pecador. Não é verdade? É muito fácil olhar para os outros e dizer, não, aquele cara é pecador. E quando a gente diz isso, o que a gente quer dizer? Ô, João, por que você está com o seu microfone fechado? Você tem que estar comigo aqui, me ajudando aí na minha interação. Agora sim, aí abriu o microfone, obrigado. Então, porque eu posso fazer aquelas perguntas, sabe? O João dá 3 tipos de arrepio nessa hora. Né? Mas, vamos voltar aqui. Quando a gente diz, ele é pecador, você é um pecador, o que isso quer dizer no final das contas? Eu não sou tão pecador quanto ele. Eu sou melhor do que ele. E esse está um dos erros da compreensão do pecado. Quando a gente usa esse termo para apontar para os outros, tentando subir um pouquinho no nível. E o que esses textos querem fazer com a gente é justamente diferente, é mostrar que todo mundo é pecador. Seja o religioso Nicodemos, seja
depravada samaritana aqui. Então a gente tem esses dois extremos. E, meus amados, ainda que é fácil dizer você é um pecador, mas quase impossível dizer eu sou um pecador, e eu digo quase impossível por quê? Porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É por meio do Espírito Santo que nós reconhecemos que somos pecadores. É o Espírito Santo que nos conduz, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que fala, olha, você é pecador. E quando a gente consegue admitir isso, isso é uma obra de Deus em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu vejo alguém reconhecendo que é pecador, eu falo, uau, essa pessoa, ela está entendendo um pouquinho do que a Bíblia fala. Agora, o que eu percebo no nosso tempo é que parece que eu lido mais com justos do que pecadores. João, o que você acha? A gente discute. Parece que a maioria das pessoas são justos. E, geralmente, o pecador na história, quem é? Geralmente, eu me sinto mais pecador que todos os outros. Porque as pessoas elas estão sempre se justificando, sempre justificando os seus pecados. E, por isso, são, entre aspas, justas. Mas esse texto vem falar que é negativo. Não é assim. A compreensão bíblica do pecado é algo muito mais radical e abrangente. Em sentido bíblico, anota aí, ninguém deve fugir do veredito de pecador. E é isso que nos mostra justamente João capítulo 3, João capítulo 4. Não tem como escapar desse veredito de pecador. Essa é a compreensão. E essa é a questão, e essa é a questão central dessas duas histórias. Então, queridos, é tremendo isso, tá? Então, o que isso traz para a gente? De certa forma, todos nós temos que lidar com o nosso pecado. De certa forma, todos aqui hoje estão lidando com o seu próprio pecado, às vezes de maneiras distintas, de maneiras diferentes, mas a realidade é que nós estamos procurando e nós percebemos que há uma falha, há um erro estrutural dentro do ser humano, e o mundo à nossa volta só testifica e testemunha dessa realidade do pecado à nossa volta e dentro de nós, e a gente tem que acabar lidando com o pecado. Aqui no nosso texto, então, para começar, Jesus está viajando com seus discípulos por Samaria. Ele sai da Judéia, lá do sul, e começa a subir. Ao chegarem à cidade, que a cidade aqui é Sicar, ao chegarem à cidade, cadê aqui? Os discípulos se dispersam com o intuito de conseguir algo para comer. Jesus está muito cansado e sedento. E na hora sexta, que é meio-dia, no auge do calor, com o sol no pino, como eu vou dizer, Jesus vai até um poço. E ele começa a conversar com uma mulher samaritana. Ok? E a gente vai olhar, então, como esse diálogo revela as nossas próprias vidas, como esse diálogo revela quem é o ser humano diante de Deus. E é isso que nós vamos tentar descobrir um pouquinho hoje. O que esse diálogo revela? Em primeiro lugar, ele revela a busca de significado que nós procuramos. O ser humano, ele procura significado em sua vida. Nós somos seres de propósito. E o nosso último sermão foi basicamente sobre isso, não foi, João? João capítulo 3, o nosso último sermão, nós tratamos dessa questão. Então, se você não viu, pega o sermão anterior e a gente discutiu um sermão inteiro só sobre significado e propósito e como a Bíblia aponta para isso nas nossas vidas. Aqui, o que a gente vai fazer é só confirmar o que nós vimos pelo evangelista no nosso último sermão. Então, é muito legal, porque nós vamos ter um exemplo prático do que nós estudamos de forma bem filosófica no nosso último sermão. Então, eu dou graças a Deus. Quando eu notei isso, eu falei, puxa, que legal. É um exemplo prático, como a Bíblia caminha bem. Então, o que esse diálogo revela? Busca por significado. Eu já vou adiantar aqui. O exterior, aquilo que é exterior às nossas vidas, não traz significado. Já vou abrir o jogo com vocês agora.
Coisas exteriores não trazem significado. Tá, vamos lá, vamos desenvolver. O que acontece? Então, a gente agora está no versículo 7, tá bom? A gente pula essa introdução e chegamos no versículo 7. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. E a gente começa, então, essa história. Quando chegamos no versículo 10, Jesus respondeu a ela: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. E o que a gente pode notar desse diálogo aqui, a gente já vai parar, é que nós vivemos em uma busca incansável, procurando desesperadamente algo que preencha o nosso coração. E essa é a nossa vida. A gente está numa busca incansável, procurando algo que preenche o nosso coração. E em nossa história é um movimento radical de Jesus que inicia o diálogo. Jesus, então, ele conhece o ser humano e ele vai até essa mulher. E é maravilhoso isso, porque Jesus, ele começa a falar com ela, ele ignora todas as barreiras importantes que as pessoas são capazes de erigir entre si. Nesse caso aqui, Jesus derruba a barreira cultural, a barreira de gênero, a barreira moral, incluindo todas as convenções da época, que davam conta que ele, como um líder, um rabino, um religioso judeu, não deveria nem se aproximar daquela mulher. E ele quebra tudo isso e vai até a mulher. Jesus não se importa, porque ele se importa com aquela vida, ele vai até ela, ele foi, ele continua indo, e ele vem até nós, e ele veio até você hoje. É a palavra dele aqui. São as palavras de Jesus que nós estamos ouvindo aqui. E ele continua indo, ele continua vindo, ele vem até nós. E o que é gostoso é que, como a gente tem notado desde o capítulo 1, quem é Jesus, senão luz deste mundo? E quando Jesus vem até nós, a sua luz brilha, e o que revela é a nossa condição de pecadores. E a gente abre aqui, Jesus é a luz do mundo. Então, ele mostra. E embora Jesus se mostre aberto e afetuoso para com a mulher, ele ainda assim a confronta. Mas faz isso de uma maneira gentil e habilidosa. E aí, o que nós temos? Ele começa dizendo no nosso diálogo: se soubesse quem eu sou, e que presente, não, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Então Jesus começa dizendo: gente, você me pediria e você não teria mais sede. O que Jesus está tentando dizer aqui? Eu tenho algo para você que lhe é tão básico e necessário para o espírito quanto a água é para o físico, e sem a qual você estará completamente perdido. Ele está dizendo aqui: eu lhe daria água viva. É alguma coisa que sacia as nossas vidas. Ele está falando da profunda satisfação e da alegria incríveis que não dependem do que acontece em nosso exterior. É uma fonte que flui. Meus amados, e aqui no nosso texto, isso deixa muito claro. A gente precisa da graça de Deus para preencher. Ela não vem das coisas exteriores, não é algo externo. E o mundo testifica isso. Você pode olhar alguns, e aí eu te faço a pergunta: o que te faz feliz? O que te faz feliz nessa vida? O que é capaz de lhe dar uma vida de real satisfação? O que preenche a sua vida? O que te faz feliz? E, invariavelmente, quando a gente pergunta para as pessoas, elas pensam em algo externo, inclusive nós aqui. A nossa tendência é olhar para o exterior. E eu quero apontar algumas coisas aqui. Alguns têm a esperança no amor romântico.
Ela dizia, eu vou achar, e aí a gente tem um monte disso na internet, né? Quando eu achar a pessoa certa, aí eu vou ser feliz. Você já viu pessoas pensando assim? É muito comum, as pessoas estão procurando. Eu já ouvi, pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Você está me tolhendo, sei lá no que, né? E as pessoas às vezes colocam, e tem gente que vive 5 casamentos, 3 casamentos. Geralmente não chega a 5, né? Não dá. Mas geralmente, pelo menos 3, né? Então a pessoa está lá, você tem um monte de casamento, e no final das contas ela fala: não, mas não era aquela pessoa, é outra. Aí ela se casa pela segunda vez. E não, mas não é essa, não é isso, é outra. E ele fica nessa busca. E geralmente eu já vi pessoas que terminam a vida sozinhos porque nunca encontram aquela pessoa. E é um engodo, é um engano achar que geralmente isso pode preencher o espaço da sua vida. Outros vão procurar na carreira profissional, é ou não é? No trabalho. Ele diz, puxa vida, eu comecei como office boy, meu sonho é ser CEO, né? Eu quero ser gerente, eu quero ascender na empresa, eu quero. E ele faz a vida dele inteira girar em torno daquilo, até o dia que ele recebe um memorando, né? Não sei se as pessoas recebem memorandos ainda. Recebe um memo? Não recebe, então aí não recebe, viu? Mas ele, ó, o Mateus recebe, Mateus ali, raiz, tá? Recebe memorandos dizendo compareça ao RH. E aí o cara fala, eu dediquei a minha vida inteira, meus 30 anos da minha vida, os meus melhores anos para essa empresa. E aí o RH falou, olha, você contribuiu muito, muito obrigado, mas você está no olho da rua, tá? Você vai ser despedido. E o RH não tem coragem de falar que tem 2 jovens que ganham 1/4 do que ele ganha e que produzem muito mais que ele. Inclusive que entram e que conseguem entender esse negócio de computador, né? Coisa que tem gente que não consegue. Então, queridos, ou não é a vida? Alguns na política, nossa, e essa galera, quem aí? Gente, furada, eu vou dizer para você, furada, furadíssimo, para qualquer lado que você atirar, desculpe, não funciona. Ou em uma causa social. Eu estava falando com o João, né? Nossa, você viu, né? Como diminuiu as ONGs? A floresta amazônica não pega mais fogo agora, né? As tartarugas estão em paz, né? As tartarugas lá estão em paz, né? Você não ouve falar mais de nada, né? Nessa vida. Mas o que a gente olha dessas coisas, não estou dizendo que a gente não tem que preservar as tartaruguinhas, né? Ou não ficar descendo machado nas florestas, isso é uma coisa, a gente tem que cuidar do planeta que a gente vive, continue separando o lixo, ainda mais se você é curitibano, né, que a gente faz isso desde 1900 não sei o quê, né, separando o lixo, é bom demais isso tudo, mas isso não deve ser a razão, isso não preenche a vida de ninguém, separar o lixo em 1000 partes não preenche a vida. Então, as pessoas buscam, tá? Não é política. Às vezes me perguntam, ai, pastor, mas você é de direita ou você é de esquerda? O que vocês acham que eu sou? João, o que você acha que eu sou? Olha aqui, ó. Você acha que eu sou um esquerdista? Não? Você acha que eu sou um direitista? O contrário é direitista? Me ajudem aí. É direitista o contrário de esquerdista? Não sei, né? Tá, deve ser. Sou direitista, sou da direita. De direita. Tá, você acha que eu sou de direita? Também não. O que eu sou, João? Ó, o João vai me definir. Vou deixar para ele, que me conhece. O que eu sou? Esther, segura o Matheus aí que eu vou dizer. Eu sou milenarista. Eu sou milenarista. Estou esperando Cristo voltar para esse mundo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Jesus vai estabelecer o seu reino, o seu governo sobre esse mundo. Aí o negócio vai funcionar. Calvino, presidente do Brasil. Imagine só. Pá, pá, né? É só coisa boa, gente. Cristo vai voltar. E nós vamos estar aqui com ele, reinando com Cristo. Então,
É Cristo que satisfaz. Alguns vão dizer que é dinheiro que vai te fazer feliz, ou no benefício que o dinheiro traz. Todas essas coisas não preenchem a vida. E o que quer que você diga, o que quer que você faça, se você tiver tal coisa, se eu chegar lá, então saberei que sou importante. Então saberei que eu tenho significado. Então saberei que eu tenho segurança. Ó, não me provoquem aqui no chat, tá? Senão já viu. Né? Não me provoquem. Né? Estão me provocando aqui, gente. Então, gente, dessas coisas, tá bom? A gente não põe a nossa segurança. O que Jesus está dizendo aqui é que não há nada fora de você capaz de satisfazer de verdade a sede existente em seu ser. Nada que você tente fazer como parte da sua vida vai satisfazer você. Essa busca por significado, meus amados, não é nada mais do que buscar uma busca por Deus. Então, se esse primeiro significado aqui, esse primeiro diálogo revela que temos uma busca por significado e que o exterior não traz significado, então a gente vai para o próximo nível, que no final das contas a gente precisa de Deus. Essa busca por significado é uma busca por Deus. Agora, cuidado aqui, porque você pode transformar qualquer coisa em Deus. E esse é o perigo. Nós podemos transformar qualquer coisa em um Deus. E nós podemos descambar na idolatria muito fácil. Olha a continuação do nosso texto. Jesus declara, cadê o nosso texto aqui? Eu lhe daria água viva. E ela diz, versículo 11, você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Senhor, me dá essa água. Me dá essa água. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui buscá-la. E o que Jesus está dizendo aqui é, eu posso dar essa água para você. Eu posso lhe oferecer satisfação absoluta e incomensurável no âmago do seu ser, independente do que acontece do lado de fora e das circunstâncias. Mas mesmo Jesus declarando isso, muitas pessoas não aceitam o que Jesus está falando. Ele diz, será que Jesus pode preencher a minha vida? Será mesmo que Deus consegue fazer isso? E acredito que a razão seja o fato de que a maioria de nós não é capaz de reconhecer a sede de nossa alma pelo que ela é. Então, muitas vezes a gente diz, não, mas é porque eu não alcancei o meu sonho. É porque eu não realizei os meus desejos. É por isso que eu estou com esse vazio hoje. Então eu vou continuar procurando. Enquanto ainda acha que pode ter sucesso, você experimenta o vazio interior como um impulso e sua ansiedade como esperança. Então, o que a pessoa faz? Ao invés de ela se voltar para Deus, ela diz, não, mas eu estou quase chegando. E ela vai mais um pouquinho. Não, mas eu não cheguei. Falta mais um pouquinho. E ela fica assim a vida inteira dela. E não é à toa, né, gente, que as pessoas pensam assim. Quando a gente assiste qualquer filme da Disney, qual que é o resumo da ópera? Qual é, João? Você gosta? Você tem duas meninas, né, João? Você deve ter assistido todos os filmes da Disney, né? Não, eu não, né? Mas elas... Não, tá bom. Então, vamos lá. Qual é o resumo da ópera dos filmes? Vou pegar aqui, eu estou mais atualizado que você, tá, João? Vamos pegar a Frozen, né? Ou a Frozen 2, qualquer um. Geralmente, o que a gente vê nesses filmes é nunca desista dos seus sonhos. Olha a verdade. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista. Daí você tem toda a trama, né? E a pessoa tem aquele momento que ela está quase desistindo. Não, eu vou mais um pouquinho, né? O problema é que, diferente da Disney, é a nossa vida.
E a gente sempre, eu não vou desistir, mas a gente nunca chega. E, gente, depois de 40 anos da minha vida, eu já estou descobrindo que, pelo amor, a gente não chega mesmo. Pelo contrário, a gente vai ficando mais longe. A gente vai ficando mais longe, a gente vai ficando mais longe daquilo que a gente almejava com 20 anos. Talvez, com 20 anos, eu falava, nossa, eu vou causar impacto no mundo, né? Aí falei, aí com 30 anos, não, eu quero viver bem. Aí com 40 anos eu vou dizer, tá, eu quero sobreviver. Com 50, com 40 eu vou falar, eu quero ajudar aqueles que estão à minha volta. Com 50 eu quero sobreviver. Com 60 eu quero sobreviver mesmo. Eu estou me agarrando aqui. Com 60 é só Holter, que mais? Losartana. É um desespero para sobreviver, assim vai, e assim por diante. Então, a vida não traz, é uma busca que, no final das contas, está fora de nós. Agora, cuidado, meus amados, tá bom? Com esse impulso, com essa ansiedade, porque ele nunca chega. Assim, alguém pode se manter alheio à profundidade de sua sede. Podemos viver quase uma vida inteira sem admitir a nós mesmos a profundidade de nossa sede espiritual. Por isso, poucas pessoas na vida que de fato alcançam ou ultrapassam seus sonhos ficam chocadas ao descobrir que essas circunstâncias não satisfazem. E das poucas pessoas do mundo que chegam lá, são poucas, viu, gente? Mas é pouca. Porque a maioria das pessoas quer dinheiro, coisa que a maioria das pessoas não tem, ok? Então elas ficam lá naquela busca, tal, mas tem uns caras que são podres de rico, vamos assim dizer. Os caras têm grana que falam, puxa, eu não tenho onde gastar. Se eu sair gastando meu dinheiro a vida inteira, eu não vou conseguir. Tem gente que chega nesse nível, tá? Mas o que a gente descobre nessas vidas é que não satisfaz. Não satisfaz. E como já dissemos, todo mundo tem que viver em função de alguma coisa, mas Jesus argumenta que se ele não for essa coisa, você vai ficar desapontado. E, meus amados, quando a gente coloca outra coisa na nossa vida que não Deus, a gente tem um problema sério. O que quer que seja, que você dirá para si mesmo que tem que ter, ou que o que você precisa, ela vai dominar você. E ela vai primeiro escravizar você. E isso significa que se algo ameaçar essa coisa que você colocou ali, seja o que for, você ficará com medo. Se o centro da sua vida não for Deus, for outra coisa, e outra coisa ameaçar esta coisa, você vai ficar com medo. Agora, quando eu tenho Deus na minha vida, eu não tenho medo. Podem me tirar tudo, mas não podem me tirar a Deus. E isso é tremendo. Eu não tenho por que temer. Eu não tenho por que ficar com medo. Também, se alguém a impedir, aquele centro da sua vida, você vai ficar irado. Se você não conseguir alcançar os seus desejos ou os seus sonhos, você ficará frustrado e amargurado. E aí eu encontro gente de tonelada nesse mundo. E pessoas absolutamente amarguradas, por quê? Porque não alcançaram seus sonhos. Eu tenho que te dizer, você não ia alcançar do mesmo jeito. Se não é Deus, você não chegaria lá, você não consegue. Mas caso você conseguiu chegar lá, você vai perceber que essas coisas não te dão satisfação. É ou não é verdade? Eu lembro quando eu passei na UFPR. Puxa, eu queria muito passar na UFPR. Mas sabe o que aconteceu quando eu passei na UFPR? Nada. Nada. Eu tenho que admitir, gente, não foi nada que mudou meu interior. Eu só virei aluno, mais uma vez. Então, depois de 3, 4 anos se preparando, essas coisas, no final das contas, não querem dizer muita coisa. E eu aqui uso um exemplo que o Keller trouxe. Eu já tinha lido também em outros materiais, que é uma formatura muito famosa, e o preletor foi o Wallace, Foster Wallace. E ele diz uma coisa, o seguinte, está no livro dele, depois eu posso indicar para vocês, e está na bibliografia aqui, tá? Ele diz, todo mundo adora. Olha o que o cara diz.
O cara não é crente, vocês vão descobrir. Todo mundo adora. A única coisa que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Se adorar o dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido da vida, você jamais o possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem o bastante. É assim na sua vida? Tá, vamos continuar aqui. É a verdade. Adore o próprio corpo, a beleza e a atração sexual e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes que seus entes queridos o enterrem. Adore o poder e acabará frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore o seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. E aqui tem um problema de todos os doutores. Eu conheço os medos dos doutorandos, né? Todos eles acham que são uma fraude. É um barato isso. Olhe essas formas de adoração. São traiçoeiras, não porque sejam más. O dinheiro não é problema. Estudar não é problema. Cuidar do corpo não é problema. Mas no momento que nós transformamos essas coisas em deuses da nossa vida, nós criamos algo muito traiçoeiro e ruim. Todos confiam em algo para a sua própria salvação. Todos baseiam a vida em algo que exige fé. Cerca de 2 anos depois dele proferir esse discurso, ele se matou. Sabe por quê? Esse homem era um escritor best-seller. O cara escrevia tudo. Por esse texto que a gente leu, a gente olha a capacidade desse homem de enxergar, mesmo ele sendo incrédulo. E, queridos, ele tinha chego em tudo e ele termina com a sua própria vida. Por quê? Porque nós precisamos de um sentido real e verdadeiro. E a gente pode notar, versículo 13, Jesus falando, a menos que você me adore, a menos que eu seja o centro da sua vida, a menos que você esteja tentando matar a sua sede espiritual por meu intermédio, se eu não for essa coisa, o que você colocar no lugar vai comer você vivo. E Jesus sabe, porque ele nos criou. Jesus é o Criador, junto com Deus, ele é o Deus Pai e com Deus Espírito Santo. E nós fomos feitos para funcionar e termos comunhão com Deus. E aí a mulher do poço, nessa hora, pergunta, que água é essa? Você pode me dar essa água? Então Jesus, o que ele diz? Vai buscar o seu marido. Vai buscar o seu marido e vem aqui. E ela responde, não tenho marido. Tem razão, ele concorda. Você já teve 5 maridos e o homem que você vive nesse momento não é o seu marido. Por que Jesus está falando isso? Será que ele está mudando de assunto? Primeiro ele estava falando de água, agora ele manda chamar o marido. Não, ele não está mudando de assunto. E ele só está tentando ela entender o seguinte. Se quiser compreender a natureza dessa água viva que ofereço, você primeiro precisa entender o que tem buscado em sua própria vida. Você vem tentando preencher a sua vida com essa procura e por ser feliz por meio de casamento, e ela já tinha 5, já estava no 6º. Sua necessidade por ser amada a está consumindo, isso nunca terá fim. E Jesus está mostrando isso para ela. Tudo que você tem procurado, olha, você não está chegando em nenhum lugar. E Jesus mostra para ela isso. E, meus amados, se não encontramos significado em coisas exteriores e não podemos preencher as nossas vidas, Jesus então termina dizendo o seguinte, em Cristo há significado e propósito, em Cristo há salvação. Essa última parte agora do diálogo, em que nós vamos terminar, ela responde ao nosso texto. Jesus, então nós procuramos significado e propósito para as nossas vidas, essa é a busca. Nós vamos, se não colocarmos Deus na nossa vida, a gente vai colocar qualquer outra coisa ali.
mas elas não vão conseguir preencher a nossa vida, só vão nos consumir até nos destruir. E aí Jesus aparece e diz, não, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você vai precisar crer em mim. E Jesus, então, ela tenta mudar de assunto aqui. Ela tenta mudar de assunto. E Jesus, então, conversa com ela. Quando Jesus faz isso aqui, ele começa a mostrar o problema dessa mulher. E a única maneira, meus amados, de preparar o solo do coração para a semente é ará-lo com a convicção do pecado. A gente precisa anotar isso. A única maneira de entendermos a graça é entendermos o que a gente estava falando lá no início. A nossa condição de pecadores e como nós lidamos com o pecado. Por isso, Jesus mandou que fosse chamar o marido. Não foi à toa que ele disse, chama o teu marido e vem cá. Não. Ele a forçou a admitir o seu pecado. E essa é a obra do Espírito Santo em nós. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Não é possível haver conversão enquanto a pessoa não estiver convencida de seu pecado e Jesus a confronta diretamente, dizendo, olha a maneira como você tem vivido. Só depois dessa convicção e do arrependimento é que a fé salvadora estará agindo. Jesus havia despertado sua mente, suas emoções, mas era preciso tocar em sua consciência, e para isso tratou do seu pecado. Ela tentou ali, como diz o nosso texto aqui, levá-la por um desvio, mas Jesus confrontou-a mais uma vez com sua ignorância espiritual. Ela não sabia quem adorar, onde adorar, nem como adorar. E quando ela diz, mas eu não entendo, vamos falar de religião que é melhor, né? É muito mais confortável discutir religião do que encarar os próprios pecados. Quando ele diz para ela, vai lá, chama o seu marido e vem cá, vai lá, chama o seu marido e vem cá, Jesus está falando, ela falou, não, mas vamos falar de religião que é melhor. Jesus falou, eu não quero falar de religião com você, eu quero falar de salvação com você. Isso é importante. Ele, então, traz ela de volta e ele a confronta mais uma vez com a sua ignorância espiritual. Ela não sabia quem adorar, onde adorar, nem como adorar. Mas, apesar de sua ignorância, a mulher sabia de uma coisa, uma coisinha só. O que ela sabia? Ela sabia que o Messias viria e revelaria os segredos do coração. Não sabemos onde que ela aprendeu isso. Talvez alguém tenha falado para ela. Mas essa semente deu fruto ali. E a resposta de Jesus à sua declaração foi literalmente depois. Jesus, então, ela diz, eu sei que o Messias vai vir. E Jesus, então, diz, na lata, como diz assim dizer, eu sou. Eu que falo contigo. Eu sou. E quando ele está dizendo ali, eu sou, ele está declarando quem ele é. Ego em mim, eu sou. Esse aqui é o nome de Jeová, o nome de Deus. Ele está dizendo, olha, eu sou Deus aqui. Eu que me apresento para você. E o que é gostoso? Naquele momento que ele se declara o Messias, aquele que revelaria os segredos, aquele que conhecia a vida das pessoas, e ele fala, eu estou aqui na sua frente. E agora? Naquele momento, a mulher creu em Cristo e se converteu. É o que a gente tem no nosso texto. Seu primeiro desejo foi compartilhar sua fé com outros. Ainda que ela não conhecia muita coisa, ela deixa o cântaro, ela deixa tudo ali junto, e ela corre, de modo que foi até a vila e contou aos homens o que havia encontrado o Cristo, o ungido, o Messias. Certamente a mulher não era exatamente um protótipo de convertida, mas ainda assim Deus usou a sua vida para ganhar toda aquela vila para Cristo. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. E olha o que diz o versículo 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou.
Ele me disse tudo o que eu já fiz. E quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Então eu espero que seja também esse seja a sua resposta para esse texto. Você pode dizer: puxa, eu ouvi sobre esse Jesus aqui. Eu sou a pessoa que está procurando um sentido e um propósito para a minha vida. Eu andei a minha vida inteira procurando e eu não encontrei. E eu preciso admitir que agora eu sou pecador. Eu sou pecador. E eu estou olhando para esse Cristo aqui, como o nosso texto diz, o Salvador do mundo. E agora não é só mais o testemunho da mulher, agora é Deus trabalhando em nossas vidas para nos trazer para perto de Cristo. E, meus amados, eu concluo dizendo o seguinte: por que ela descobriu a salvação? Por que essa mulher, como descobriu? E uma das frases que eu gostei aqui foi porque Jesus sentiu sede. Não fosse a sede de Jesus, ele não teria ido ao poço e a mulher não teria descoberto água viva. Mas por que Jesus sentiu sede? Meus amados, porque o Filho divino de Deus, o próprio Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra, se esvaziou de sua glória e desceu ao mundo como um mortal vulnerável. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Sabem por que Jesus tinha sede? Porque ele se fez homem e veio para esse mundo para morrer em nosso lugar, sujeito a ficar cansado, como diz o nosso texto, e sedento. Ele conhece o gênero humano, ele sabe o que é ser humano. Em outras palavras, a mulher encontrou água viva porque Jesus disse: tenho sede. E no livro de João, na cruz, minutos antes de morrer, sabe o que ele disse? Tenho sede. Mais uma vez, ele repete a mesma frase: tenho sede. E aqui ele estava referindo-se a mais do que apenas a necessidade física de água. Jesus estava experimentando a perda do relacionamento com seu Pai, porque estava levando sobre si o castigo que nós merecemos pelo nosso pecado. Por ele ter morrido, podemos nascer de novo, e ele o fez com alegria. Quando ele foi para aquele poço, ele já sabia o que iria acontecer. Ele sabia o que era sede, ele sabia o que era morrer pelos pecadores. E ele foi até as últimas consequências para salvar e para assumir o lugar daquela mulher na cruz, para assumir o meu lugar na cruz. E quando ele sobe na cruz, ele vai no lugar dos pecadores. E na medida que nós olhamos para o que ele realizou e por que o fez, isso desviará o nosso coração das coisas que nos escravizam e nos voltará agora para Cristo em adoração. Este é o Evangelho, meus amados, o mesmo para o cético, para o crente, para o moralista e para a excluída, e para todos entre um extremo ou outro. Como eu disse para vocês, entre Nicodemos, entre esta mulher, estamos todos nós. E todos nós precisamos reconhecer, né, esta condição nossa de pecadores. Nós precisamos reconhecer que o sentido e o propósito da vida está em Jesus Cristo, e o melhor disso tudo é que podemos viver essa graça, viver para a glória dele e viver muito feliz. Esse é o testemunho que eu dou de alguém que vive, que conheceu Cristo na sua vida e que foi transformado por essa graça e que tem sido transformado a cada dia por ela. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, por esse encontro. E quando coloca, meus amados, Nicodemos e a mulher samaritana, eu estou mais para aquele lado, tá? Eu preciso admitir isso para vocês. Vamos orar? Vamos pedir que Deus abençoe. Quero agradecer cada um de vocês
que ficou aqui hoje, tá bom? Esse modelo que para mim não é o ideal, mas que eu sou muito grato em poder partilhar um pouquinho com vocês aqui. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça salvadora. Ó Deus, por esta fé, ó Deus, em Cristo Jesus, que tem este poder, ó Deus, de salvar o pecador perdido. Ó Deus, ó Deus, era aquele pecador, ó Deus, e o Senhor me revelou. Na medida que o Senhor se aproximou de mim, eu pude ver, ó Deus, o quão pecador eu era, o quão miserável, ó Deus, era. E eu pude também enxergar a minha total incapacidade de me salvar, a minha total incapacidade de dar significado e propósito para a minha vida. E em Cristo Jesus, ó Deus, a minha vida floresceu, minha vida foi transformada, um coração, ó Deus, foi me dado, um entendimento novo foi revigorado. Ó Deus, eu sou muito grato por esta salvação na minha vida, na vida dos meus irmãos em Cristo, e queremos, ó Deus, viver, ó Deus, esta realidade, esta bênção, ó Deus, e eu quero agradecer por cada um de vocês, que a cada um dos teus filhos, ó Deus, que aqui estavam, ó Deus, agradecer pelas tuas bênçãos e pedir que o Senhor nos dê uma boa semana, agradando o Senhor e vivendo para a tua honra e glória. E oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado todos aí, tá bom? Foi uma grande bênção. Eu acabei usando todo o tempo. Não tem jeito, né, João? Não tem jeito. Se der 2 horas, 2 horas. E aí, semana que vem a gente continua. Eu quero desejar a todos vocês uma boa semana. Qualquer coisa, estou aqui. E amanhã eu abro a agenda, tá, pessoal? Se alguém gostaria de ter um tempinho, eu tenho feito vários estudos bíblicos com vocês. Amanhã, por favor, escreva para mim e eu entro em contato com você amanhã para a gente poder marcar a agenda e marcar um tempinho. Opa, deixa eu parar de gravar aqui também. Tem uma gravação.